Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Para um melhor aproveitamento deste estudo, nós encorajamos você a ter uma Bíblia em mãos, assim como papel e caneta para anotações. Agora junte-se a nós com o pastor Alexander Maia, ensinando a Palavra de Deus. Olá, amigos e irmãos, sejam bem-vindos. Esta é mais uma aula virtual de nossa Escola Bíblica. Hoje, nós iniciaremos o estudo da segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, seu filho na fé, companheiro de viagens e grande colaborador na pregação do Evangelho de Jesus. 2 ou 3 anos haviam se passado desde que ele escreveu a primeira carta. Imaginemos o apóstolo Paulo já idoso, definhando numa masmorra escura e úmida em Roma, de onde não deverá sair, a não ser para a morte. O seu trabalho apostólico de mais de 30 anos está concluído, tanto que ele pode dizer, completei a carreira. Agora, no entanto, compete-lhe tomar providências para que depois de sua partida, a fé seja transmitida sem contaminação às gerações futuras. Assim, ele dá a Timóteo essa solene missão. Cabe a ele preservar a qualquer preço o evangelho que recebeu. Ele deve pregá-lo e ensiná-lo, defendê-lo contra os ataques e contra a falsificação, bem como assegurar a sua correta transmissão às gerações vindouras. Timóteo é chamado para ser diferente. Ele não deve se submeter às pressões da opinião pública ou conformar-se ao espírito de sua época, mas antes deve permanecer firme na verdade e na justiça de Deus. Que mensagem importante para esses dias de relativismo e confusão espiritual que nós vivemos. Vamos lá? Abra sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. De acordo com o costume da época e com a maioria das cartas do Novo Testamento, esta carta começa com o nome do autor, o do destinatário e uma saudação. Com relação a si mesmo, Paulo faz menção do seu apostolado, pois é a base da autoridade que ele exerce. Timóteo é saudado carinhosamente como meu filho amado. Como já dito, isso vem do fato de que ele foi levado à fé por intermédio de Paulo. Além disso, mais de 15 anos de convivência já haviam se passado, forjando um vínculo profundo de amizade entre os dois homens, que foi reforçado ainda pela extensa comunhão na obra de Deus. É bem possível que a idade e o fato de saber que a morte parece não estar tão distante se combinem para evocar na mente de Paulo ideias do passado. O objetivo de Paulo, ao escrever a Timóteo, é o de inspirar e fortalecê-lo em sua tarefa em Éfeso. Timóteo era jovem e tinha uma árdua tarefa lutando contra as heresias e falsas doutrinas que, como um vírus terrível, ameaçava a saúde da igreja. Sendo assim, Paulo lembra de certas coisas. Verso 3. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Paulo refere-se, nesse parágrafo, a seus antepassados, e também aos antepassados de Timóteo. Isso faz sentido, porque em boa medida, todos nós somos influenciados por parentes e em menor grau por amizades em nossa formação. É bem verdade que ninguém pode herdar a fé de seus pais, do mesmo modo que herda traços de personalidade, mas uma criança pode ser conduzida à fé pelo ensino, pelo exemplo e pelas orações de seus pais. Pai, não esqueça disso. Trazer seus filhos aos cultos e à escola bíblica dominical faz toda a diferença. Timóteo vinha de um lar temente a Deus, mesmo fruto de um casamento misto. Seu pai era grego e sua mãe judia, você lembra?
Tudo indica que sua mãe e sua avó o instruíram no Antigo Testamento, desde a sua meninice. O mesmo podendo ser aplicado ao próprio Paulo, como ele mesmo afirma diante do procurador Félix: servi ao Deus de meus pais. Veja bem, a oração constante por Timóteo, a que o apóstolo Paulo se dedica, acrescenta fervor enquanto ele lembra das lágrimas que o seu colega derramou quando se separaram da última vez. Essas lágrimas refletem em certa medida a emoção mais evidente daquele dia. É possível ainda que este versículo faça referência a algo mais geral, indicando que Timóteo servia a Deus com a mesma dedicação pessoal de Paulo, motivo para ele de alegria e satisfação. Outra lembrança vem do tempo em que Timóteo foi comissionado, por imposição de mãos do apóstolo e de outros presbíteros, para a obra de Deus. Naquela ocasião, Deus conferiu a Timóteo um dom, uma capacitação espiritual, cuja chama deve agora ele manter viva. O Dr. George Garrett, professor da Regent College em Vancouver, PhD em estudos do Novo Testamento, afirma que Deus nunca comissiona uma pessoa para uma tarefa sem conferir um dom especial a ela. O dom básico foi conferido, mas precisa ser desenvolvido. A indiferença ou o medo poderiam conduzir à chama baixa, e assim ele é lembrado de que Deus não nos deu um espírito de covardia, expressão em que se inclui suavizando a censura. Ao contrário, o espírito é de poder, a força para executar a tarefa designada, de amor, sem o qual todo serviço é sem valor, e de equilíbrio, um aspecto essencial a todos que querem influenciar outras pessoas para Deus. É por isso que ele não tem do que se envergonhar. Ele poderia ser jovem, débil, tímido e fraco, mas Deus o moldou para aquele momento. Deus o preparou com tudo o que ele precisava para aquele ministério, mesmo diante de problemas. Aliás, é inevitável que a fidelidade ao Evangelho não traga problemas. Para Timóteo, a fidelidade ao Evangelho e a Paulo significa fidelidade a um homem que era considerado um criminoso. Mas aqui o apóstolo nos mostra o Evangelho em toda a sua glória, como algo pelo qual vale a pena sofrer. Então, Paulo o exorta: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. É mesmo impossível falar do Evangelho sem falar ao mesmo tempo da salvação. Uma salvação que tanto nos libertou do passado, quanto nos conduziu a uma nova vida de santidade, pois o seu chamado é de uma santa vocação. Estas são bênçãos que não surgem de esforços próprios, mas do propósito de Deus que está centrado em Cristo Jesus. Esse Evangelho que vale a pena é o Evangelho do eterno propósito de Deus. Foi planejado e desenhado antes que o mundo e o tempo existissem. Desde o começo dos tempos, o amor de Deus esteve buscando e procurando encontrar os homens, e Deus ofereceu sua graça e perdão em Jesus, que trouxe luz à vida e à imortalidade. Quando se teme a morte, como as pessoas no passado, e até algumas em nossos dias, saber que a morte é o caminho para a vida eterna traz paz ao coração. Esse Evangelho é o Evangelho do serviço, que fez de Paulo um pregador, apóstolo e mestre, muito diferente do sentimento confortável que leva algumas pessoas a sentarem nos bancos das nossas igrejas como se não houvesse mais nada a nos preocupar. Se a vida e a imortalidade que Cristo conquistou
são trazidas à luz mediante o Evangelho, então, naturalmente, é essencial que nós proclamemos o seu Evangelho. Alguns mais desatentos poderiam sugerir que terminar sua carreira como um criminoso num cárcere de Roma fosse um grande sinal de fracasso. Mas Paulo tinha semeado a semente, pregado o Evangelho e agora deixara o resultado nas mãos de Deus. Poderia parecer que este era o fim de Paulo, mas ele tinha confiado sua vida a Deus e estava seguro de que na vida e na morte estava salvo. Paulo não tinha sua confiança baseada em seus conhecimentos ou em sua teologia. Ele conhecia a Deus pessoalmente, conhecia o seu amor, conhecia o seu poder. Que lição importante para nós! Saber quem é Deus nos torna corajosos como Esther, confiantes como Davi, pacientes como Jó e dispostos a servir como Paulo, guardando o bom tesouro até o dia que nos encontrarmos com Cristo. Timóteo não deve permitir que esse bom tesouro que a ele foi confiado, ou seja, o Evangelho, seja roubado de sua mente e nem seja contaminado pelos falsos ensinos. Então ele diz: retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Sim, o Evangelho é um tesouro, depositado em custódia da igreja. Cristo o confiou a Paulo, e Paulo, por sua vez, o confiou a Timóteo, que deve guardá-lo com a ajuda do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Ele deve ter a pregação de Paulo apenas como um modelo, ou seja, ele não precisava, é óbvio, repetir como um papagaio as palavras do apóstolo, mas, mesmo usando as suas próprias palavras, devia se limitar à sã doutrina. As convicções doutrinárias pessoais de Timóteo e a instrução recebida de outros, assim como as que reteve firmemente dos ensinamentos de Paulo, devem ser manifestadas com fé e amor, porque a verdade que não é transmitida com fé em amor em Cristo Jesus é inaceitável àqueles que não o conhecem. No final do capítulo, encontramos um misto de dor e alegria. Aconteceu com Paulo o mesmo que aconteceu com Jesus. Quando ele se tornou prisioneiro, os seus amigos o abandonaram. Muitos o traíram e fugiram. William Barclay comenta que os romanos nunca teriam investido contra Paulo por questões religiosas. Ele provavelmente foi acusado pelos judeus de ser um agitador e perturbador da paz pública, sendo dessa maneira preso por questões políticas. Era perigoso ser amigo de um homem semelhante a ele. E na hora da necessidade, os amigos da Ásia abandonaram a Paulo, porque temiam por sua própria segurança. Verso de número 15. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. No Novo Testamento, Ásia não é o atual continente asiático, mas sim uma província romana que abrangia a parte oeste da Ásia Menor, cuja capital era a cidade de Éfeso, onde Paulo havia se demorado mais ou menos 2 anos e meio pregando o evangelho e organizando a igreja. Agora, uma persona não grata, o nosso autor se sente abandonado por todos. As palavras "me abandonaram" sugerem que a deserção era em relação a Paulo pessoalmente. E seria injusto imaginar uma apostasia em massa. Talvez as dificuldades que o apóstolo estava enfrentando o conduziram a olhar a situação do lado sombrio, segundo o qual todos tinham agido assim, e ele parece particularmente desconcertado quanto à presença de Fígelo e Hermógenes entre eles. Não sabemos mais nada a respeito desses dois personagens, que só são citados aqui nesse versículo, mas entendemos que talvez Paulo tinha esperado um tratamento melhor por parte deles. Para contrastar esse exemplo negativo, ele apresenta a lealdade de Onesíforo. Provavelmente Paulo e Timóteo
tinham se beneficiado do cuidado de Onesíforo em Éfeso, mas uma coisa era auxiliá-los lá e outra totalmente diferente é identificar-se com Paulo em Roma. Não tendo ilusão alguma acerca do perigo muito real incluído nisso, mesmo assim agiu com coragem. Parece que foi com certa dificuldade que finalmente conseguiu achar Paulo, segundo lemos no verso 17. Mas ele estava determinado a encontrá-lo e, tendo feito isso, mostrou que não tinha vergonha alguma das correntes de Paulo. Vejo nas palavras do apóstolo um alerta para a minha vida. Nem sempre somos capazes de julgar as pessoas com quem andamos de maneira adequada e nem sabemos orar por elas como convém. Paulo fez aqui por meio de uma carta. Trata-se de uma oração rápida e à distância, que todo cristão, eu e você inclusive, podemos fazer a qualquer momento por aqueles que nos são caros. Contra os falsos mestres e suas falsas doutrinas, Timóteo precisa ser forte. E isso só será possível se ele depender da graça que há em Cristo Jesus. A tarefa imediata para a qual a força é necessária é o ensino da verdade, uma responsabilidade que permeia todo o segundo capítulo da carta. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. O depósito sagrado da verdade só é guardado apropriadamente quando é transmitido aos outros. Timóteo tem um exemplo de Paulo nisso a ele. Por sua vez, precisa escolher homens adequados a quem a fé pode ser transmitida e que sejam capazes de passá-la a outros também. Paulo volta ao seu apelo à perseverança. E 3 ilustrações fornecem padrões desafiadores para aqueles que se engajam no serviço cristão. Verso 3 do capítulo 2. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Essas 3 metáforas são populares no ensino do apóstolo e já apareceram juntas antes, como podemos verificar no capítulo 9 de sua primeira carta aos Coríntios. Soldados são conhecidos pelo rigor dos treinamentos que nos preparam para o árduo trabalho, sob condições que a maioria das pessoas jamais se sujeitariam. São conhecidos ainda por sua dedicação exclusiva ao serviço público militar e por sua lealdade e compromisso, devoção que deve ser imitada por aqueles que chamam Cristo de Senhor. O segundo personagem é o atleta. Toda competição estava sujeita a regras severas que norteiam o treinamento dos atletas, bem como a sua participação nos jogos. Da mesma forma, Timóteo precisa se sujeitar a disciplinas pessoais, disciplinas essas que Paulo vai fazer alusão nos versículos 24 e 25, um pouco mais adiante. A última imagem que Paulo usa para representar a vida cristã é a do lavrador, diligente, afinal de contas, o sucesso da lavoura só é conseguido com muito trabalho e paciência. Nessas 3 imagens, há uma coisa em comum. O soldado vê-se sustentado pela crença na vitória final, o atleta pela visão da coroa, o lavrador pela esperança da colheita. Cada um deles submete-se à disciplina e ao trabalho pela glória que obterão. O mesmo acontece com o cristão. Enfrentamos batalhas, mas o nosso general já venceu a guerra e tem uma coroa de glória para aqueles que lutarem até o fim. E assim colheremos os frutos de nosso trabalho na eternidade com Deus. Lembrar de Jesus é a nossa motivação. Vejamos o verso de número 8. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos,
para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Nenhuma provação é considerada grande demais quando está em jogo a bênção daqueles que são escolhidos de Deus. O alvo diante dele é que os eleitos obtenham a salvação que pertence àqueles que estão em Cristo Jesus. A salvação que é em si mesma a promessa de glória eterna. Pode parecer até estranho a ideia de haver alguma coisa que Deus não pode fazer, não é mesmo? Deus é onipotente, mas não é um tirano absolutista e arbitrário. A onipotência de Deus é referente à liberdade e ao poder que Ele tem para fazer tudo o que Ele decidir fazer. Mas o que Deus decide fazer é sempre o bem, agindo assim unicamente de acordo com a sua perfeição, a perfeição do seu caráter e da sua vontade. A única coisa que Deus não pode fazer, porque não quer, é negar-se a si mesmo ou agirem de acordo consigo mesmo. Por isso Deus permanece o mesmo eternamente, o mesmo Deus de misericórdia e justiça, cumpridor de suas promessas, sejam elas bênçãos ou julgamento, dando-nos a vida se morrermos com Cristo, e um reino se perseverarmos, mas também negando-nos se nós o negarmos, assim como ele já nos advertiu. Mas ele jamais será infiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Na segunda metade desse capítulo, Paulo faz uma descrição de Timóteo em seu trabalho de ensinar e transmitir a fé, sendo, consequentemente, a descrição de todo ministro, professor ou obreiro cristão. Aquele que... Agora, na verdade, Paulo faz uso de 3 outras metáforas, conforme nós passaremos a ver. Verso 14. Continue a lembrar estas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como um câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns perverteram a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Timóteo precisava colocar essas verdades constantemente diante dos fiéis em Éfeso e, ao mesmo tempo, adverti-lo acerca das discussões de questões de pouca ou nenhuma importância. O perigo era que a consideração da doutrina básica do Evangelho fosse substituída por palavras vazias, conversas inúteis e profanas e pelo ensino destrutivo. Esse tipo de coisa, Paulo diz, não traz proveito, não fornece alimento para a alma. Pelo contrário, serve apenas para perverter os ouvintes, pois perturba e desvia as pessoas da verdade. A recomendação de Paulo é que Timóteo deve ser como um obreiro ou um operário que não tem do que se envergonhar. A obra executada pelo obreiro cristão é o ensino, e seu instrumento de trabalho é a palavra da verdade, ou o bom depósito, que deve ser muito bem manejada. Existem 2 tipos de obreiros: os que são aprovados, experimentados e fiéis, passaram no teste e são reconhecidos como legítimos. Esses não têm do que se envergonhar, pois são irrepreensíveis. Mas existem aqueles que foram reprovados. Himeneu e Fileto foram citados nominalmente por Paulo como exemplo de maus obreiros, contraventores da palavra de Deus, não importa qual seja a aprovação ou reconhecimento que tenham obtido dos homens. Esses têm todas as razões para se envergonharem,
pois se desviaram da verdade, ensinando sobre a ressurreição de Cristo e dos cristãos sob influências de ideias gnósticas. O retrato na mente de Paulo pode ter sido de um pedreiro buscando a simetria perfeita no seu trabalho, o que justifica esse apelo à exegese correta e equilibrada das Escrituras Sagradas. Essa é a única resposta às conversas vazias e maldosas condenadas aqui. E é o único corretivo para as crenças heréticas a que essas conversas conduzem. Diante dessas dificuldades, Timóteo recebe um lembrete encorajador de que o firme fundamento de Deus, ou seja, a sua verdadeira igreja, permanece inabalável. Ele diz que só Deus possui o discernimento infalível quando a questão é saber quem lhe pertence. Afinal, só Deus conhece os corações. Mas aquele que afirma ser de Cristo precisa dar evidência disso ao se afastar da iniquidade. Não vemos o coração, mas vemos a vida. Um selo é invisível, mas o outro é visível, e os dois dão testemunho do firme fundamento de Deus. Falando então sobre escolhas, sobre apartar-se do mal, Paulo nos conduz à sua segunda metáfora, o utensílio de honra. Vejamos o verso de número 11. Numa grande casa, há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Toda casa, ela normalmente é equipada com vasilhas de diferentes tipos, como potes, panelas, tigelas e coisas semelhantes. Numa casa grande, o número desses utensílios é ainda maior. Uns são mais chiques, mais bonitos, usamos em ocasiões especiais, enquanto outros são comuns e servem de maneira menos honrosa ao dia a dia da casa. Quase não há dúvida de que a grande casa é a casa de Deus, a igreja visível. Mas os utensílios, quem são? O pastor John Stott afirma que quando o termo é usado em outras passagens do Novo Testamento, não sugere simplesmente os membros da igreja, mas os mestres da igreja. Por exemplo, falando a Ananias sobre o recém-convertido Saulo de Tarso, Jesus disse: "Este é para mim um instrumento, ou um vaso escolhido para levar meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel." Você pode conferir isso no texto de Atos capítulo 9. Se esta é a interpretação correta, então Paulo está se referindo não a membros genuínos e falsos da igreja, mas sim a mestres verdadeiros e falsos da igreja. Paulo está, de fato, ainda se referindo aos dois grupos de mestres por ele postos em contraste no parágrafo anterior, os autênticos, como Timóteo, e os falsos, como Himeneu e Alexandre. A única diferença é que ele transforma a metáfora de bom e mau obreiro em vasos nobres e indignos. É grande o privilégio que aqui o apóstolo coloca diante de Timóteo. Na verdade, ele o estende a todo ministro ou obreiro cristão que preencha a condição mencionada, uma vez que sua declaração é feita em termos bem gerais, se alguém se purificar. É uma responsabilidade pessoal. Para que sejamos vasos de honra, úteis para o Senhor e preparados para toda boa obra, a condição é estarmos limpos. Não é que devemos nos isolar de todos os membros da igreja que suspeitamos sejam espúritos ou fakes, crentes nominais, pois Jesus indicou em sua parábola que as ervas daninhas foram semeadas junto com o trigo e não poderiam ser retiradas com sucesso até a hora da colheita. Então, veja bem, o contexto sugere que Paulo o contexto sugere que devemos nos manter afastados dos falsos mestres, que como Himeneu e Fileto negam aspectos fundamentais do Evangelho e que tenham violado as suas consciências, caindo em iniquidade. Devemos não só evitar o contato com esses homens, mas, em especial, com seus ensinos cuja falsidade e perversidade pode influenciar nossas mentes. Pureza de doutrina e pureza de vida é a condição essencial para ser útil a Cristo. 3 conselhos de Paulo apontam nessa direção. Verso 22.
Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Quando se refere aos desejos da juventude, estão incluídos nisso não somente os desejos sensuais, mas também a propensão à intolerância, à arrogância e outros, a exata antítese das qualidades que Paulo recomenda em seguida: a justiça, a fé e o amor, acrescentadas à paz. E todas essas qualidades precisam ser conhecidas e desfrutadas na companhia de verdadeiros irmãos cristãos. Finalizando o nosso estudo, chegamos à última metáfora usada por Paulo neste capítulo, a do servo do Senhor. Vejamos o verso 24. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Mais uma vez, o apóstolo o aconselha a não se deixar arrastar para debates inúteis que só acabam em brigas. Ao invés de briguento, o servo do Senhor precisa ser amável para com todos, à semelhança de Jesus. Como o mestre, ele precisa mostrar tolerância e paciência com os difíceis e, quando necessário, corrigi-los, sempre com espírito de mansidão. Ao mesmo tempo, ele vai lembrar que forças maiores estão agindo. O diabo, colocando a sua armadilha, tem o propósito de capturar os homens para que executem os seus desígnios cruéis. Mas Deus também está agindo por meio dos seus servos. Ele chama os homens ao arrependimento e ao reconhecimento da verdade, que eu tenho certeza você já sabe qual é. Sem Jesus não há salvação. Se você conseguiu chegar até aqui, meus parabéns. O desafio agora é fazer aplicações práticas de tudo aquilo que aprendemos. Na próxima semana o clima vai pesar. A vida de Paulo está chegando ao fim e, de maneira muito emocionante, ele irá compartilhar seus últimos ensinamentos a Timóteo. Feche seus olhos. Vamos orar? Amado Deus, nós queremos te agradecer porque tu tens sido conosco. Muito obrigado pelo teu sustento, muito obrigado pela tua proteção e pela tua provisão, Senhor. Obrigado por esse dia especial onde a tua igreja pode voltar a reunir-se. Muito obrigado, ó Deus, porque nós chegamos até aqui, sustentados por ti, Senhor. Obrigado porque tu nos mantiveste afastados desse vírus terrível, Senhor. E nós aproveitamos para pedir que tu continues a abençoar as autoridades sanitárias espalhadas pelo mundo, médicos, pesquisadores que estão em busca dessa vacina. Que aconteça logo, Senhor, para que as nossas vidas voltem ainda mais ao normal. E nós possamos, ó Deus, estar com o nosso templo lotado, Senhor, novamente cheio, onde as pessoas possam vir e possam adorar e glorificar o teu nome, sem as limitações de número, sem as limitações impostas hoje. Muito obrigado, Deus, porque mesmo assim nós temos essa oportunidade de crescer, de conhecer mais sobre a Tua vontade para as nossas vidas e sobre a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a colocar agora tudo isso em prática. Abençoa, então, o lar dos servos da Tua igreja. Abençoa a Tua igreja, a Igreja Batista Boas Novas. Abençoa, Deus, as nossas famílias. Que nós possamos, ó Deus, ter uma semana abençoada por Ti. Por isso pedimos que Tu receba, Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração. Assim nós oramos, agradecidos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela sua presença. Até a próxima semana. Que o Senhor nos abençoe. Uma boa semana.